Fala, gente, sejam muito bem-vindos, né? Mais gravação de um vídeo. Para que a gente não se alongue tanto, eu gostaria de estar compartilhando com vocês relativo a esse post, né, que a gente fez, né, até aproveitando para você que ainda não segue aqui a página, né, no Instagram Charles Cardio, né, você pode acompanhar, a gente sempre tem posts relativos à cardiologia, e não somente, gente, a cardiologia no geral técnico, né, mas voltado aí para várias outras coisas que hão de vir. Então acompanha. E se esse conteúdo é relevante para você, né, já começa aí a nos seguir e já manda para um amigo esse vídeo para que ele possa estar aproveitando também em relação a esses conteúdos. Então, sem mais delongas, eu fiz a postagem, né, até uma pergunta para as pessoas acerca desses achados que a gente tem aqui, né? A gente vê aqui um bullseye, para você que está chegando na página, você está vendo através aqui da Integrar, né, e não tem muita noção de cardiologia. Essa é uma ferramenta que a gente não gosta de colocar isso como avançado, mas é uma ferramenta bem específica que nós trabalhamos, né, tanto eu com formação técnica para isso, como a Integrar, né, a nossa empresa possui um equipamento que dá essa possibilidade, onde a gente avalia o coração em vários segmentos, tá? E já eu explico aqui o que é que pode estar apresentando nesse quadro. Aqui do lado um eletrocardiograma, né, onde a gente vê ali a presença de um complexo ventricular prematuro, né? Então, quando a gente olha esse complexo ventricular prematuro ali isolado, a gente tem duas características, né, que demonstram para a gente. Né? Uma, que sempre que a gente vê num traçado ali, geralmente se faz de 2 minutos, eu sempre faço 5 a mais por conta da variabilidade da frequência cardíaca, mas quando você vê esse complexo ventricular prematuro um só, alguns trabalhos demonstram que podem existir bem muitos mais complexos ventriculares prematuros em 24 horas. Né? Então, a gente não rodou Holter, mas a gente sabe, se apareceu aí um nesse intervalo de tempo, provavelmente existem mais de 100 ou mais de 300 complexos ventriculares prematuros aí em 24 horas. É um bom índice para se checar isso. E a outra coisa é a morfologia, né? Quando a gente olha para essa morfologia desse complexo ventricular prematuro, ele nos lembra, né, uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Quando a gente observa isso, significa, né, dá ampliar ele aqui para que vocês possam ver, significa que ele é de origem esquerda. E isso é importante para o que a gente vai começar a comentar mais à frente. Terceira coisa, eu vou deixar para a gente conversar já, tá? São alguns índices ecocardiográficos, só que eu quero que você observe aqui uma coisa chamada TICOS, tá? Para que se tenha cuidado, para você que é médico veterinário está recebendo laudo, para você que é cardio, né, e usa essa metodologia, e para você que é cliente, né, para que você saiba que nem tudo é igual, tá? Então vamos isso. E claro, né, aqui, gente, o nosso pacientezinho aí da raça Doberman, né, que é esse paciente que a gente atendeu, que a gente vai comentar sobre ele. Nós atendemos na cidade de Parnaíba, na clínica Animais e CIA, que é uma das nossas queridas clínicas parceiras, a mais antiga parceira, onde a gente desenvolve trabalho de cardiologia, de atendimento há mais de 2 anos, ou há mais de 5 anos, tá, gente? Praticamente há 6 anos que a gente vem atendendo, né, esses nossos queridos pacientes, tá? Então, o que é interessante da gente comentar, já observando, né, esse aspecto em relação ao paciente citado. Tá? É interessante, gente, que a gente possa ver alguns pontos. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, gente? Esse paciente, né, tem uma situação chamada cardiomiopatia dilatada. Só que é interessante, essa cardiomiopatia dilatada, e eu não vou ficar alongando com um monte de índice, né, para você que está aqui vendo para o Charles Cardio, eu vou gravar um vídeo mais extenso lá para o YouTube, para que você possa acompanhar a índice. Mas para você que está vendo esse vídeo um pouquinho mais curto, essa cardiomiopatia dilatada ela tem uma fase que é chamada de cardiomiopatia dilatada oculta, tá? Então, quando a gente observa essa cardiomiopatia dilatada em sua forma oculta, significa que o paciente não tem sintomas aparentes. E aí, para você que é tutor, para você que é médico veterinário de rotina, né, imagina como que você vai perceber isso. E por isso que eu mostrei aquele bullseye, por isso que eu mostrei um eletro. E a gente vai conversar aí sobre algumas coisas do eco que são importantes, né, de se observar. E por que a gente procura sempre estar estudando, ampliando nosso conhecimento, investindo em equipamentos de ponta, né, para que a gente possa ter um diagnóstico mais precoce. Por quê? Quando a gente olha para a cardiomiopatia dilatada na sua forma oculta, a gente tem um paciente que não tem sintomas, mas a doença já está ali presente, e estando ela presente, ela pode trazer sérios riscos. É uma doença altamente arritmogênica, vocês viram complexo ventricular prematuro, que pode, tá, gente, é um batimento extra.
que pode, né, dependendo da situação, esses batimentos extras começarem a sair de origens diferentes do mesmo ventrículo ou de outros ventrículos, tá? E também podem começar a transformar em arritmias mais complexas, como taquicardia ventricular, e elas podem ser letais. Então, a gente precisa diagnosticar antes, porque o tratamento precoce aumenta a sobrevida. Quando a gente chega nessa fase, né, que a gente já chama de cardiomiopatia dilatada evidente, o que é que acontece com essa cardiomiopatia dilatada evidente? Né? A gente vê nesses pacientes sintomas bem sérios, bem graves, o índice de mortalidade depende de alguns fatores, mas ele é bem elevado nesse aspecto, tá? Então, esse primeiro ponto é para chamar a atenção para vocês do post, responder, né? Para quem viu o post e ficou em dúvida, não sabe o que é, mas vamos tentar aí aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, por quê? Porque é uma doença, como eu falei para vocês, se eu tenho ali uma enfermidade que ela é oculta, significa que ela é silenciosa, né? Sendo essa enfermidade silenciosa, o que é que a gente precisa, né, estar atento? À precocidade de diagnóstico. Isso, gente, a gente faz através da junção desses exames. E um deles é a ecocardiografia, que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Seria alguns dados que a gente vai ver, alguns pontos importantíssimos dentro dessa doença, tá? Então, em primeiro ponto, eu vou compartilhar aqui com a gente essa imagem, né, que a gente está vendo aqui, ecocardiográfica, onde a gente tem uma imagem, né, que é colocada como uma imagem longitudinal, né, de 4 câmaras. Aqui, gente, para aquelas pessoas que ainda têm uma certa dificuldade, o que é que a gente, né, pode mostrar? Eu tenho aqui a presença do átrio esquerdo, tá? Eu tenho a presença ali do ventrículo esquerdo. Acima, eu consigo ver as câmaras direitas, mas nesse momento não nos importa tanto, né? Não é uma coisa tão importante da gente observar aquelas câmaras nesse momento, tá, gente? Então, para você que ainda não é familiarizado, né, com isso, ao movimento, a gente já começa a observar, né? Alguns cães de grande porte, eles têm uma tendência a ter uma contratilidade que aparenta, né, ser um pouquinho mais, que é um pouco diminuída, né? Mas para quem é já um pouco mais experimentado, vai ver, né, que parece que nós temos aí algum problemazinho de contratilidade nesse paciente. Tá? Então, para isso, a gente vai procurar avaliar. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. A gente fez aqui uma avaliação em modo M, que é desse modo M, aqui no equipamento, onde a gente vai ver, né, aquele índice que eu falei para vocês, que é a fração de ejeção pelo método de Tychos. E aí eu já pontuo seriamente com você, né? O que é que eu tenho que pontuar com você? Veja, primeiro, aqui foi utilizado imagem de eixo curto. Segunda coisa, nessa imagem de eixo curto, eu vou já mostrar para vocês, não se consegue nessa imagem, gente, ter um bom alinhamento para que a gente possa ver a contratilidade cardíaca. Segundo, né, principalmente dependendo do tórax. Segunda coisa que a gente vai observar, né? Se eu não tenho esse alinhamento, olha o tanto de artefato que isso gera. A medida está aqui, está nesse ponto, a gente vai. Isso pode te levar bastante a erro. E quando eu faço aqui a fração de ejeção pelo método de Tychos, eu tenho duas características. Primeiro, se eu estou utilizando o modo M só nesse ponto, vocês estão vendo essa linha tracejada, onde o meu mouse passa, tá? Ela está me dizendo que eu estou avaliando somente aquela parte do coração, porque o exame é bidimensional, tá? 2 dimensões, só aquela área do coração ali específica e só onde a linha passa. Então, será que isso significa a função global cardíaca? Não sei. E veja aqui que nesse cálculo, eu simulei aqui o que a maior parte das pessoas que utilizam esse modo, né, fazem, e muitas vezes acham que a melhor maneira de mensurar as câmaras cardíacas e as suas relações e estimar a fração de ejeção, né, que deu 54. Opa, posso ter medido errado, né? Pode ser que a fração de ejeção até possa estar a medida correta aqui, mas olha, né, nesse ponto do coração, só considerei uma área onde a linha passa e aquela partezinha específica do coração. Tá? Aqui embaixo a intensidade ΔD que a gente coloca como fração de encurtamento. Tá? Cada dia a gente utiliza menos. Né? E a terceira coisa, gente, o método de Tychos, ele cuba valores. Então, para chegar a essa valor de 54%, o que é que ele significa? Eu tenho um diâmetro do ventrículo aqui, olha, em diástole, que eu nem sei se está bem marcado, porque tem artefato, mas tenho. Então, aqui vocês vão ver o diâmetro, tá, do ventrículo esquerdo
em diástole, colocou 4,7 centímetros. Joia. O que é que o método de Tychus vai fazer? Dentro de uma fórmula, ele vai pegar esse valor e vai cubar, tá? Vai elevar a 3. Gente, se eu medir isso aqui errado, todo erro meu vai ser cubado. Então, o método de Tychus, gente, ele não é um método aí muito seguro para a gente estar utilizando, tá? Porque na fração de ejeção, o que é que ele está fazendo? Por que é que ele cuba? Porque ele quer transformar, através de matemática, uma medida linear em volume. Ó. Se vocês forem olhar aqui, ó, volume diastólico final, 101 ml, tá, na diástole, porque ele calculou, fez a fórmula, cubou aquele valor dentro de uma fórmula e estimou 101 ml. Quando ele faz isso aqui na sístole também, ó, diâmetro na sístole, 3,4. Bonito, né? Ele cubou, né, por Tychus e fez o volume sistólico 47. O que é essa fração de injeção? Nada mais é do que você entender, olha, aqui pela matemática está me dizendo que eu tinha 101 ml durante a diástole, quando terminou a sístole, ficou 47. Então significa que 54% desse volume, né, que foram ali ejetados, né, saíram, né, desse ventrículo. Boa, tranquilo. Vamos fazer uma simulação aqui só para que vocês entendam, né? Vamos mudar aqui essa situação. E olha, esses valores estão dizendo que está tudo normal, tá? Mas vamos fazer aqui uma simulação. Eu vou fazer aqui a mensuração, ok? Desse estudo do VE por Tychus. Claro, gente, ó, sempre um traçado eletrocardiográfico. Nessa imagem aqui não está muito legal, mas eu consigo ver aqui o início do complexo RS, final da onda T. Tá? Isso é imprescindível. Se você que é médico veterinário, você que é tutor, recebe um laudo de eco sem traçado e que não possa ter sido explicado, principalmente a você médico veterinário, tá? Que não pode ser feito, colocado o traçado de eletro, porque o paciente não cooperou, machucou ali o paciente. Então aí você vai confiar no ecocardiografista da sua escolha. Mas se não tem nenhum exame, isso é perigoso, porque ele dita, para que eu saiba que é final da diástole, eu tenho que medir aqui, ó, gente, nesse ponto, início do complexo RS, tá? Mas vamos medir, novamente. Então, naquela primeira imagem, eu peguei mais ou menos aqui, né? Nesse ponto, que é o que eu acredito, mas tem artefato. Vamos supor que alguém clicou nesse ponto e achou que era aqui. Então, já fechei. Olha o que é que acontece. Nós já estamos dizendo ali, ó, que o diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole é 4,2. Né? Era 4,9, se não me engano, 4,7. Mas vamos seguir, né? Para as medidas de sístole, ó, final da onda T. E veja, olha, se eu vier aqui no finalzinho da onda T, desse paciente, tá? Ele vai, vou marcar aqui esse ponto, o pico desse ponto. E aí, ó, pode ser aqui, mas vamos marcar aqui, como a gente marcou que a parede ela naquele ponto, vamos marcar que seja nesse pontinho aqui, que a gente finaliza com ela nesse local. Olha a mudança, gente. Agora, pelo cálculo que a gente fez aqui, né, o que é que isso está demonstrando para a gente? Né? Está demonstrando que eu tenho agora um diâmetro ventrículo em diástole 4,2, em sístole 2,7, e que o volume diastólico agora é 80 e o sistólico 28. Mas não era 101? Vê como isso pode provocar muitos erros, gente. Então, não vou ficar aqui simulando o dia inteiro, mas vai mensurar? Mensura por Simpson, tá? É um método diferente, a gente pode utilizar tanto aquele corte longitudinal que a gente tinha, como a gente pode utilizar aí, né, o apical 4 câmaras que possa ser utilizado, tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a imagem que está lá embaixo desse paciente, olha, vê bem aqui. Então, por exemplo, nesse método que a gente fez essa mensuração, ok? A gente precisa até fazer aqui algumas correções, tá, gente? É só uma simulaçãozinha aqui para vocês. Nesse método que a gente fez, aqui é uma forma automática que o nosso equipamento faz, ok? Mas o que é que ele está demonstrando para a gente? Ele está considerando todo o ventrículo. E aí tem um detalhe, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se essa imagem está legal para a gente medir. Ela está meio tortinha, tá? Vamos pegar aqui alguma imagem, né, para que a gente possa mostrar para vocês como o Simpson funcionaria. Tá? Aqui está entrando ali umas 5 câmeras no meio, mas vamos dar um pause aqui e vamos pegar um frame, né, para mensuração que não pegue ali a aorta junto. Joia? São os primeiros frames, né? Então eu vou selecionar aqui um ciclo, né? Eu vou deixar só um ciclo. Vou selecionar o ciclo que eu quero, já está aqui selecionado. E aí aqui, ó, quando eu venho mensurar, eu vou agora buscar em volume e vou fazer aqui, tá? Nesse volume, o método de Simpson, né? Primeiro, já sei, ó, já estou ali no finalzinho da diástole, olha, o traçado de eletro me mostra, né? Basicamente no frame zero, um pouquinho à frente, né? Para a gente não pegar aquela horta. Mas se eu vier aqui nesse ponto, ó, eu vou fazer aqui a minha mensuração, tá? O meu desenho.
ok? Contornando aqui todo o meu ventrículo. Gente, deixa eu só desfazer aqui esses últimos aqui, porque vamos limpar todo e vamos recomeçar. Tá, gente? Isso às vezes traz para a gente aqui uma certa dificuldadezinha, né, de realizar, mas deve ser feito, ok? E eu prefiro estar fazendo aqui junto com vocês, para que vocês vejam o resultado em tempo real, tá? Vamos colocar aqui, olha, para que possa ser, né, avaliado. Então, nesse ponto, gente, considere, aqui eu não estou sendo catedrático aqui na imagem, tá? Ponta mais acima, só quero mostrar um detalhe para vocês, olha, que aqui, nessa imagem, né, o que é que nós consideramos aqui, olha, cada linha dessa é considerada, tá, para uma fórmula do método de Simpson, onde é medida essa área e convertida em volume. E a soma de todos eles é que vai dar esse volume aí final para a gente. Então, veja bem, olha, no volume diastólico final, 131. A gente considerou primeiro lá 101 e depois a gente considerou o quê? Né? 80. Então, veja que aqui agora eu estou pegando todo o ventrículo. Então, o que está acontecendo em todo o ventrículo, né, aqui nesse paciente, está sendo considerado. E não só um ponto, uma linhazinha que a gente estava sendo colocado. Vamos avançar aqui no frame para a gente pegar ali a diástole, tá, gente? Final da onda T. Ok? Vamos pegar aqui nesse pontinho. E aí agora eu vou colocar o volume sistólico. Tá? Então vamos medi-lo. Fazendo aqui o nosso desenho. Um pouquinho tortinho, tá, gente? Desconsiderem isso. Mas vejam, finalizei. Opa, agora ele vai me dizer ali, olha, que o volume, né, diastólico, eu tenho o volume sistólico, né? E eu tenho o volume diastólico. Então, no sistólico, no diastólico, o que é que ele nos demonstrava, né, em relação a volume, né? Ele estava colocando o volume sistólico, deixa eu me procurar aqui novamente, é porque ali ele já calculou a fração de ejeção. Então, ó, volume diastólico 131, volume sistólico 70 ml. Bem diferente. E olha a fração de ejeção aqui no 4 câmaras, 47%. Na primeira simulação do módulo EMA a gente via 65%, depois 50% e alguma coisa por cento. Aqui já está abaixo de 50%, que já chama a nossa atenção. Tá? Já pode ter aí alguma coisa estranha para esse paciente, só porque eu mudei o método. E esse é o método mais adequado, porque considera, né, ali as nossas câmaras. Legal, né? Vamos sair disso. E ainda posso, gente, se eu quiser ir além, né, ainda fazer mais uma mensuração de 2 câmaras para que a gente possa ter mais informação. Mas não é necessário. Alguns trabalhos demonstram que só 4 câmaras basta. Quando a gente avança mais um pouquinho, né? Aqui a gente está olhando bullseyes. Então veja, nesse paciente, o que é que a gente vai observar? Onde você vê vermelho, gente, é onde tem área mais intenso de vermelho, onde a gente tem melhor deformação. Então teria melhor contratilidade. Tá? Então vocês vão vendo aqui, ó, na parede inferior do ventrículo esquerdo, na posterior, tá? A gente tem ali um grau de deformação. Quando a gente chega aqui na parede lateral, a gente já começa a ver uma menor deformação, ok? Inclusive pontos que quando deveriam estar contraindo, estão relaxando. Que é muito comum, gente, essas lesões, tá? Nessa enfermidade, porque a gente começa a ter substituição do tecido miocárdico, tá, por tecido fibrogorduroso. E esse tecido fibrogorduroso nem conduz, por isso gera as arritmias, e nem contrai bem. Tá? Então, joia. Inclusive aqui, pode até denotar, né? A gente está vendo ali o ventrículo esquerdo, que possa ser os focos ali de origem de arritmia. E vejam, gente, bem na região apical, olha, nós temos segmentos também que demonstram esse quadro de lesão. Então, quando eu vi aqui esse paciente, né, para que a gente não tenha, aqui não fique mais em grande delonga do vídeo, quando eu vi o paciente, a primeira coisa que eu pensei dele, né, foi, não gostei do nível, da característica de contratilidade desse paciente, tá? Não achei interessante. Tá? Então, quando eu terminei o exame, eu rodei aqui, né, esse equipamento nos dá essa possibilidade, rodei strain. Tá? E bati cabeça para sair um bom strain, né? Ok. E aí, fazendo essa avaliação, já vi já tem um strain baixo. Aí, até para demonstrar a vocês, o valor que a gente espera, 20%, tá, gente? Abaixo de 20%, ruim, tá? 12%. E veja que a fração de ejeção que ele calculou aqui, ela fica fidedigna com o método de Simpson, porque ele calcula dessa maneira. O meu mapeio todo o ventrículo, ele calcula no formato de discos. Então, ó, fração de ejeção bem próxima do que a gente fez ali na mão, por mais que ficou um pouquinho tortinha, a imagem estava torta. Não queria alongar para procurar a imagem que eu medi aqui, porque tem 1 bilhão de imagens aqui.
tá? Mais 45% e 12% de deformação. Deveria estar deformando 20%, tá? Longitudinalmente, e está deformando aí 12%. Há áreas de lesão segmentar. A outra coisa que a gente pode estar observando, além dessas áreas de lesão segmentar, a gente viu já uma pequena diminuição ali da fração de ejeção, né? E o paciente, ótimo. Pra você ter ideia, ele veio para fazer uma avaliação de dirofilariose, tá? Juntando a isso, né? A gente observa outros aspectos. Então, a gente vai começar a bater cabeça, gente, com o quê? Com várias coisas, como o diâmetro desse ventrículo, o volume desse ventrículo e comparar com a literatura. Então, investigando, que é uma coisa que não tinha nada a ver, inclusive para mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho uma imagem legal do ramo aqui direito e esquerdo, né? Principalmente ali o ramo direito da artéria pulmonar, onde a gente vê ela limpinha, né? Sem sinais, né, de dirofilariose, ok? Ele veio para isso, né? O cachorro tá bem, tá tranquilo, coisa mais linda do mundo, ok? Se a gente for olhar aqui mais abaixo, olha, limpinho, tá? Não tem ali. Depois a gente faz aí um vídeo relacionado a isso. Mas, relação, o diâmetro de câmara atrial estava normal, tá? Nada de mais alterado. Quando a gente olha para essa imagem, gente, eu posso, inclusive, aqui, ó, jogar um modo M. Eu vou selecionar aqui o ciclo. Deixa eu só colocar um ciclo só. E vou selecionar o ciclo para não ficar pegando tanto artefato. Creio que o último tá mais legal. Se eu jogar um modo M aqui, ó, gente, eu posso até tentar, ó, pegar um modo M com menos artefato, mas eu não vou perder tempo fazendo modo M. Mas o que eu quero demonstrar é que eu posso jogar esse modo M para ver a excursão dessa válvula mitral, tá? E calcular um ponto que a gente chama de ponto de separação emitral. Então, eu posso vir aqui em dimensão, tá? Deixa eu me ver aqui se ele vai me dar esse índice aqui facinho. Dá. Eu vou mensurar, olha, do ponto aqui, ó, onde essa mitral excursionou, que a gente chama ponto E, até a região de septo, ok? E aí a gente tem um valor, né, discretamente elevado. A gente sabe que valores ali acima de 0,65 a gente já tem um baita alerta. Posso também, nessa mesma imagem, né, colocar aqui apenas um ciclo e fazer um índice que a gente chama de índice de esfericidade, tá? Então, vou pegar ali só o último ciclo que eu quero, vou dar um pause, vou nesse ciclo pegar o finalzinho da diástole, tá? Eu gosto de deixar com a válvula fechada, e aí eu posso mensurar aqui, olha, diretamente. Se eu não tiver um índice ali, ó, vou pegar um caliper, e aí eu posso ver, ó, da ponta do ventrículo até aqui, ó, até essa linha, ó, de coaptação, que a gente vai ter ali do ventrículo, eu tenho um diâmetro. Daqui, ó, só cuidado, tem um músculo papilar. Até aqui, eu faço esse valor, e aí eu divido, né, um pelo outro. Então, nesse caso aqui, eu não vou dividir para não alongar o vídeo, mas a gente teria aí um índice de esfericidade, e esse índice de esfericidade, né, até pela numeração que está aqui, ele aparenta estar aí também levemente alterado. Resumo, gente, o que é que eu quero falar, né, para vocês em relação a isso, né? Eu quero demonstrar para vocês uma coisa que é muito importante, né, que é você ter muito cuidado, né, achando que todo exame ecocardiográfico pode ser feito de qualquer maneira, que não há critérios. Desculpa, eu sei que o vídeo alongou bastante, né? A gente está aí já com o tempo, mas é que não tem como não falar. Espero que você tenha assistido, né, aqui até o final. Se você assistiu até o final, coloca aqui embaixo nos comentários, eco não é brincadeira, tá? Para que eu possa saber que você assistiu. E eu quero dar essa noção para você que está vendo isso, o quão criterioso é, como o paciente vem com a suspeita de enfermidade, a gente detecta outra em sua fase oculta, utilizando toda a tecnologia possível, com os métodos adequados. E tudo isso você clínico tem que observar no laudo, gente, se isso está constando ou não. É o método de Tycho, é o de Simpson, tem traçado de ECG, foi medido no momento certo, as câmeras estão bem mensuradas, né? Tem tecnologia, né, que não vai inviabilizar, alguém não tem esse strain, joia? Né? Mas se eu tenho suspeita de algumas coisas, eu sempre vou mandar. É como se eu estivesse dizendo, olha, vai fazer ali um exame naquela clínica tal, opa, tem uma suspeita, não, mas aquela clínica tal tem equipamento mais moderno, então, e profissionais qualificados. Vai lá dar um pulinho, né, para ver isso, ok? Isso é muito importante para vocês. E para entender que se a gente não faz isso que a gente comentou, o que é que acontece? Esse paciente iria passar batido nessa fase oculta, que pode levar à morte súbita, tá? Às vezes o primeiro sinal dessa enfermidade é morte súbita. Pode levar esse paciente a começar a ter sintomatologia, e quando acontece sintomatologia, a gente já perdeu uma grande janela, né, de possibilidade de tratamento desse paciente, e não podemos brincar com a vida dos nossos animais. Nós somos médicos veterinários, tá? No nosso código de ética está lá, né, que uma das coisas que a gente precisa fazer é não provocar mal, né?
E eu acho que quando a gente não é detalhista, quando a gente não procura buscar detalhadamente aquilo que a gente faz, ser apaixonado pelo aquilo que a gente faz, a gente está fazendo mal aos nossos pacientes, tá? Gente, Charles, eu sou apaixonado por cardiologia, eu amo tudo isso aqui, né? Mas ainda não tem condição de ter um baita equipamento, não precisa. Eu mostrei medidas para vocês ali. Simpson tem todos os equipamentos que fazem eco, do mais simples até o mais complexos, tá? A índice de esfericidade, em todos, tá? Ponto de separação ambiental, em todos. Aqui só o strain, que é um detalhe a mais, né? Demonstrando aí uma possível aplicação. Apesar que o ventrículo esquerdo a gente tem pouca aplicação para ele, tá? Mas você consegue fazer isso. O que é que você precisa fazer se você é um cardio que está aqui apaixonado por cardio? Treinamento. Boas imagens, tá? Por isso toda hora no vídeo ali eu fico, gente, desculpa estar um pouquinho para cá e para lá e tarará, e talvez alguém veja, não, tava o máximo. As imagens, não, porque a gente precisa ser chato, gente. Coloca esse ápice mais aqui, não deixa ele encurtar. Faz um apical 4 câmaras verdadeiro, a gente vai comentar depois sobre isso. Você é apaixonado pelo que faz. Tá? Se não, você acaba, né, no final da história, brincando de fazer cardiologia. Então, para você clínico, comece a ver esses critérios no seu laudo. A gente vai ter uma série de vídeos curtinhos, eu prometo para vocês, os principais erros que a gente tem dentro das mensurações em ecocardiografia, para você ver no laudo. E você, tutor, gente, procure um bom clínico que entenda isso que está no laudo, tá? E que quando solicita o exame ecocardiográfico, saiba triar, tá? Procure centros que façam o exame sem brincar com seu animalzinho, porque é o seu parceiro, tá? É o seu amigo. Eu tenho 2 filhotinhas, né, que eu digo lindas, filhotas já não são filhotes, já estão 2 anos e uma que tem 1 ano. E eu amo elas de paixão. Então, se eu soubesse que eu estou levando para algum local e a pessoa, por desinteresse, está deixando passar uma doença que eu poderia tratar agora, como esse animal está sendo já tratado, já iniciou o tratamento e acompanhamento, se eu soubesse disso, eu ficaria, né? Não posso falar palavrão, mas ficaria fulo da vida em relação a isso. Então, finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo aqui no Instagram, manda aí para as demais pessoas que você acha que pode aproveitar. Não esquece de comentar aqui embaixo, né, também. Eco não é brincadeira, né? Essa frase que eu coloquei para você que chegou até aqui. E também, né, a gente lembrar, se você estiver no YouTube, clique em gostei, né? Compartilha com alguém. Isso faz com que a gente se empolgue e a gente vá gravando mais material.